Sentar-se um instante. Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, crendas religiosas, também aqueles que nos assistem de casa. Hoje então celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, e nós teremos depois o terço das famílias, e encerrando aí o mês do coração de Jesus, também com essa consagração das famílias ao Sagrado Coração de Jesus. Algo que nos dá muita segurança na nossa caminhada de fé é a igreja. São duas leituras muito bonitas para a nossa reflexão. Primeira dos Atos dos Apóstolos, que mostra que a igreja estava reunida em oração, rezando pela libertação de Pedro. Herodes já tinha mandado prender e matar São Tiago, e agora mandou prender Pedro. Mas os planos dos inimigos de nosso Senhor, os inimigos da igreja, sempre são frustrados. Porque a garantia que nosso Senhor deu, Ele faz cumprir. A segurança que Jesus deu, nosso Senhor protege para que isso seja de fato verdadeiro, seja eficaz. A garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, começava a vida da igreja. São Pedro, escolhido por nosso Senhor, a quem Jesus entregou o seu poder, entregou a sua autoridade, entregou essa missão de fazer essa ligação entre o céu e a terra, a quem Jesus entregou o governo dos apóstolos, a quem Jesus garantiu, com a assistência do Espírito Santo, a infalibilidade. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Pedro estava na prisão, e é muito significativo que os Atos nos dizem que a igreja rezava, orava incessantemente a Deus por ele, pela sua libertação. E é por isso esse convite da igreja para que nesse dia nós rezemos de modo especial por sua santidade o Santo Padre, o Papa Francisco, com a mesma autoridade de Pedro, com o mesmo poder de Pedro, revestido do mesmo poder que nosso Senhor entregou, com a autoridade que Jesus entregou a Pedro, e a todos os seus sucessores. E São Pedro estava na prisão, e milagrosamente Deus mandou um anjo que fosse lá libertá-lo da prisão. E qual não foi a alegria dos apóstolos, dos discípulos, aqueles que se reencontraram com Pedro, rezando pela sua libertação, e os inimigos frustrados, porque com toda a guarda montada, vigiando, cercando tudo, mas quando é a vontade de Deus, não tem nenhum poder humano que possa impedir. E se era essa a vontade de Deus, a libertação milagrosa de Pedro, com todos aqueles guardas lá vigiando, se revezando, milagrosamente São Pedro é tirado da prisão sem que ninguém pudesse perceber. E a alegria pela presença de Pedro novamente no seio da igreja. O evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, que essa passagem é muito significativa e que nós devemos ter sempre guardada em nosso coração, e é isso que nos dá muita segurança. Palavras que são repetidas em diversos momentos durante o ano na liturgia da igreja, de modo especial na festa dos apóstolos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Essa garantia dada por nosso Senhor, essa segurança que nosso Senhor dá a todos nós. Quando a igreja vai mostrar, nos ensinar os princípios que devem reger uma família cristã católica, é com a segurança, com essa garantia dada por nosso Senhor. A igreja que vai legitimamente interpretar a Sagrada Escritura, e apresentar às famílias as obrigações, os seus deveres, as suas responsabilidades enquanto família, com a autoridade de nosso Senhor. E por isso que nos dá muita segurança a nossa Santa Fé Católica, que nos mostra com clareza o caminho que nós precisamos trilhar para nós chegarmos um dia à salvação de nossas almas. Nós não precisamos ter nenhuma dúvida na nossa fé. Se alguma coisa, algum questionamento se vem a nós, precisamos esclarecer e encontrarmos a resposta, e na igreja vamos encontrar a resposta para esses questionamentos, para nós caminharmos sempre com muita segurança. E aquilo que nos dá também muita segurança é que no meio de tantas perseguições, tantos escândalos que
sempre aconteceram, desde o princípio, né, da vida dos apóstolos, como Judas que traiu, né, desde o princípio da vida da igreja. E apesar de tudo isso, né, a garantia, a segurança que nosso Senhor nos dá da igreja e pedindo sempre a nossa fidelidade. E essa garantia dada por nosso Senhor, essa assistência, né, do Espírito Santo, é isso que dá tanta segurança para nós. É sabermos que pode acontecer, ou seja, infelizmente não era para acontecer, mas acontece, muito desses escândalos, desses erros, mas isso em nada deve tocar a nossa fé, em nada deve abalar, manchar a nossa santa fé católica. Nós temos a segurança, a assistência, a garantia da assistência do Espírito Santo, a garantia da assistência de nosso Senhor, como Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é uma verdade de fé, é somente na Igreja Católica que nós encontraremos a salvação. Fora da Igreja não há salvação. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós hoje pedirmos a intercessão dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelo fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança na Igreja. Que a fé seja também o ponto de encontro da família, no momento de oração de cada dia para a vivência da fé católica. Que a fé seja o sustento nas provações, nas tribulações, nas cruzes de cada dia. Que a fé sempre nos traga, né, ao santo sacrifício da missa, para nós unirmos o nosso sacrifício ao sacrifício de nosso Senhor, ao sacrifício da igreja. Que a fé nos leve sempre à prática de boas obras. Que nós tenhamos esse compromisso em testemunhar a nossa santa fé católica na nossa vida familiar, na boa convivência familiar, na nossa vida também, né, no mundo, no trabalho, nas diversões, onde quer que nós estejamos. Que nós sejamos fiéis à Santa Igreja, fiéis à Santa Fé Católica e que vivamos esse compromisso de sempre testemunharmos a nossa fé. O Catecismo diz lá: na igreja constituída por todos, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes e por todos os fiéis leigos. E o Catecismo nos diz lá, todos nós podemos dizer, nós somos também a igreja, né? Todos nós fazemos parte da igreja, batizados, filhos da igreja. Então, por onde nós vamos, nós temos essa responsabilidade de testemunharmos a nossa santa fé católica. Que os santos apóstolos São Pedro e São Paulo intercedam a Deus nosso Senhor por nós, para que nós vivamos a fé do nosso santo batismo, morramos nessa mesma fé, para um dia gozarmos da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,